O livro A Insustentável Leveza do Ser é um clássico. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um bate-papo, um roteiro, aquela conversa. Vamos apresentar mais esse texto aqui para vocês, a gente achou bem interessante. Estamos chamando ele de Quanto Mais Pesado o Fardo. A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera. Está lá na revista Pazes. E é claro que eu convido você, muito especialmente, vem comigo. O livro A Insustentável Leveza do Ser é um clássico. Publicado em 1984 pelo tcheco Milan Kundera, a obra combina temas como política, filosofia e relacionamentos amorosos, o que por si só já é um feito. Além disso, foi um sucesso de público e chegou a ser convertido para os cinemas. Quanto mais pesado o fardo, mais próximo da Terra está a nossa vida e mais ela é real e verdadeira. Por outro lado, a ausência total de fardo faz com que o ser humano se torne mais leve do que o ar, com que ele voe, se distancie da Terra, do ser terrestre, faz com que ele se torne semi-real, que seus movimentos sejam tão livres quanto insignificantes. Então, o que escolher, o peso ou a leveza? Não existe meio de verificar qual é a boa decisão, pois não existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação, como se um ator entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que pode valer a vida, se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida? É isso que faz com que a vida pareça sempre um esboço. No entanto, mesmo esboço não é a palavra certa, porque um esboço é sempre um projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro, ao passo que o esboço, que é a nossa vida, não é o esboço de nada, é um esboço sem quadro. Só é grave aquilo que é necessário, só tem valor aquilo que pesa. Tem de ser assim. Thomas repetia para si mesmo, mas logo começou a ter dúvidas. Terei mesmo de ser? Mas o homem, porque não tem senão a vida, não tem nenhuma possibilidade de verificar a hipótese através de experimentos, de maneira que não saberá nunca se errou ou acertou a obedecer a um sentimento. Será que um acontecimento não se torna mais importante e carregado de significados quando depende de um número maior de circunstâncias fortuitas? Mas o amor nascente aguçou nela a percepção da beleza, e ela jamais esquecerá essa música. Toda vez que ouvir tudo que acontecer em torno dela, nesse momento, ficará impregnado com seu brilho. Aquele que deseja continuamente elevar-se deve esperar um dia pela vertigem. O que é a vertigem? O medo de cair? Mas, por que sentimos vertigem no mirante cercado por balaustra? A vertigem não é medo de cair, é outra coisa. É a voz do vazio embaixo de nós que nos atrai e nos envolve. É o desejo da queda do qual logo nos defendemos aterrorizados. Mas era justamente o fraco que deveria saber ser forte e partir. Aquilo não é consequência de uma escolha, não pode ser considerado como mérito ou fracasso. Diante de uma condição que nos é imposta, é preciso, pensa Sabina, encontrar a atitude certa. Parecia-lhe tão absurdo insurgir-se contra o fato de ter nascido mulher quando glorificasse disso. Por mais cruel que tenha sido a vida, no cemitério sempre existe a mesma serenidade. São precisamente as perguntas para as quais não existem respostas que marcam os limites das possibilidades humanas e que traçam a fronteira da nossa existência. Os regimes criminosos não foram feitos por criminosos, mas por entusiastas convencidos de terem descoberto o único caminho para o paraíso. Defendiam corajosamente esse caminho, executando, por isso, centenas de pessoas. Mais tarde ficou claro como o dia que o paraíso não existia e que, portanto, os entusiastas eram assassinos. Quando nos defrontamos com alguém que é amável, atencioso e delicado, é muito difícil ficar convencido a cada instante de que nada do que é dito é verdadeiro, de que nada é sincero. Para duvidar, continue sistematicamente, sem um segundo de hesitação. É necessário um esforço gigantesco e muita prática. Já havia compreendido que as pessoas se alegravam tanto com a humilhação moral do próximo que jamais abriam mão desse prazer ouvindo explicações. No começo do Gênesis está escrito que Deus criou o homem para reinar sobre os pássaros, os peixes e os animais. É claro, o Gênesis foi escrito por um homem e não por um cavalo. Não estava certo de ter agido bem, mas estava certo de ter agido como queria. Achei bem interessante aí quando o texto nos diz, que quanto mais pesado o fardo, mais próximo da terra está a nossa vida, e mais ela é real e verdadeira.
Então veja que aqui é aquela ideia nietzschiana, né? De viver a vida na vida, presente, aqui próxima dessa terra, que é o único lugar que nós temos para viver essa vida que é a nossa, né? E aí é interessante que o texto nos coloca que tudo é vivido pela primeira vez e não tem preparação. Quer dizer, a gente vai vivendo e aprendendo a viver e não tem chance de treinar antes, né? E nós homens só temos uma vida. E a gente nunca vai saber se errou ou se acertou a obedecer um sentimento. Quer dizer, a gente vai vivendo e a vida vai se sobrepondo aí à realidade, né? O texto diz que a vertigem é a voz do vazio embaixo de nós. E é esse vazio que nos atrai e nos envolve. Outra coisa que é bem interessante, a gente já ouviu em vários temas aqui recorrentes no canal, né? É que aquilo que não é consequência de uma escolha não pode ser considerado mérito ou fracasso. Se você não escolheu, aconteceu, se sobrepôs, como é que você pode reivindicar o mérito ou o fracasso daquilo? Uma coisa aí que me marcou no texto foi quando ele disse lá pelo meados dessa primeira parte, né, que as pessoas se alegravam tanto com a humilhação do próximo que jamais queriam abrir mão desse prazer. Que coisa impressionante, hein? Por fim, ele nos diz que não estava certo de ter agido bem, mas estava certo de ter agido como queria. Que coisa maravilhosa, né? Fazer suas escolhas, agir conforme você quer, deseja, sem medo, sem receio, se jogando na vida como ela é, né? Isso é muito fantástico. Então esse foi um texto que eu achei interessante trazer aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, seu joinha. Convide seus amigos para também curtir o canal Pensar com Liberdade. E é claro, pessoal, se você não for inscrito, se inscreva no Pensar com Liberdade. Eu agradeço muito. Valeu, obrigado.